Bom dia a todos. Bom dia a todos os participantes nessa última sessão do Profimate de perguntas e respostas. Demoramos uns 5 minutinhos para começar, porque tem uma questão que chegou agora e a gente não sabia fazer direito, mas, claro, tinha sido só um erro de sinal. Muito bem. Temos perguntas de diversos lugares, inclusive perguntas de assistentes que são independentes do programa, como ele foi transmitido, né, pelo YouTube. Então, já recebemos algumas perguntas dessas pessoas que assistiram e que não estão diretamente vinculadas ao programa. Bem, eu vou começar comigo mesmo. Uma pergunta que diz assim: se as aulas de geometria analítica vão continuar em janeiro? A resposta é sim, porque nós vimos muitas coisas sobre reta ainda, não é? E não esgotamos de longe o assunto, né? Temos que ver como é que tratamos a questão do ângulo na geometria com coordenadas. Não é assim muito intuitivo, mas a gente vai fazer isso em janeiro. Uma questão que também precisa ser abordada em coordenadas, como é que a gente faz de uma maneira razoavelmente simples a distância de um ponto a uma reta. Porque, abrindo os livros didáticos, muitos fazem um exemplo numérico e dizem: a fórmula é essa. E até num livro mais antigo, do Gelson Iese, ele inventa de fazer a demonstração bem tradicional, né? E faz uma quantidade de contas assim impressionante, em que o leitor nem tem coragem de chegar até o fim. E com vetores vocês vão ver que a distância de um ponto a uma reta é feita de forma bem elegante, né? E com pouquíssimas contas. Então, realmente, em janeiro nós vamos continuar. E há uma outra pergunta também relacionada, se eu pretendo fazer cônicas. Não sei. Já fizemos uma aula de parábola, não é? E quanto à elipse e hipérbole, ainda estou pensando, porque há outros assuntos também que nós temos que abordar. Vou passar aqui, então, para o Luciano. Tem alguma coisa aí? Tem, isso. Tem uma pergunta aqui. Em um grupo que faço parte de discussão de problemas, falaram que a recorrência pode aparecer em probabilidades. É certo isso? Bom, é certo. De fato, basicamente, qualquer situação em que você tem algum tipo de sequência, é possível que uma relação de recorrência possa ajudar. Em probabilidade, especificamente, é muito comum a gente ter situações, por exemplo, você tem uma sequência que descreve o comportamento de algo ao longo do tempo. Eu estava aqui tentando pensar um exemplo mais específico, mas eu não fui capaz, então eu vou falar genericamente. Tem situações em que uma sequência descreve o comportamento de algo no tempo. E, às vezes, o estado do que você está estudando, né, o estado num determinado ponto, depende do estado no ponto anterior, né? Ou, às vezes, depende dos 2 estágios anteriores. E aí é muito natural descrever uma recorrência. Só para dar um exemplo, eu sabia que o Paulo teria exemplos por exemplo, ótimos. calcular qual é a probabilidade de que em N lançamentos de uma moeda apareça uma sequência de 3 caras seguidas ou algo parecido. Esse tipo de problema é difícil você chegar a uma expressão fechada calculando diretamente as probabilidades. Tem muitos casos, você tem que dividir em muitos casos, mas, por recorrência, é relativamente fácil você montar uma equação de recorrência que descreve esse caso. E aí, se você... Não sei se o Luciano chegou a mostrar como se resolve equações de recorrência, mas, no mínimo, desta vez não. Mas, no mínimo, você pode colocar numa planilha, por exemplo, para calcular
os diversos termos aí da recorrência para qualquer valor razoável de N. Bom, temos aqui algumas perguntas que dizem respeito ao livro aberto, então, como o professor Gladson está viajando, o professor Michel, que o acompanhou na aula, vai, então, responder. Bom dia, gente. Bom, tem uma pergunta aqui que diz assim: entendi que a proposta do capítulo de funções pretende que o aluno construa o seu conhecimento. Para isso é necessário tempo. Pergunto, quantas aulas você imagina que serão necessárias para a introdução às funções e para a função afim? Essa discussão sobre o tempo que a gente gasta para realizar essas atividades, ela existe desde o início, quando a gente estava começando a elaborar. A gente não tem uma coisa fechada, assim, diz assim, não, isso aqui certamente dá para fazer em tantas aulas. Eu imagino que o capítulo, essa primeira parte de introdução às funções, em 6 aulas, 6 tempos de aulas, né, considerando uma aula de 50 minutos, em 6 aulas, eu acredito que dê para trabalhar essencialmente as atividades. A ideia é que, a gente comentou isso um pouco na aula, é que essa parte de introdução às funções, ela ganhe, na nossa concepção, ela ganhe um pouco mais de espaço no programa, né? Normalmente, o que a gente vê é aquela coisa assim, introduz função rapidinho em uma aula ou em metade de uma aula e parte logo para falar de função afim, função quadrática, mas a gente entende que fundamentar o conceito é importante. Então, a gente, primeiro, assim, pretende que isso ganhe um pouco mais de destaque no desenvolvimento como um todo, para que essa base ficando sólida, a gente consiga trabalhar as outras funções específicas de um jeito um pouco mais consistente. Para o capítulo de função afim, que também fomos nós que escrevemos, eu e o Gladson, eu imagino que, acho que umas 4 aulas, olhando lá, bom, certamente, se você tiver curiosidade, pode entrar lá no umlivroaberto.com ou .org, e já tem lá os capítulos de função quadrática e função afim já revisados e colocados lá à disposição. Então, mas, assim, isso vai depender da realidade que você tiver inserido. A ideia do livro, a ideia do projeto de um livro aberto é que você possa adaptar o livro à sua realidade. Então, uma determinada sequência de atividades que tem lá pode não ser adequada para a sua realidade naquele momento. Então, a ideia é que isso possa ser... A gente, quando concebe essas atividades, tenta pensar de uma maneira mais versátil possível. E eu já posso fazer, inclusive, o link com uma outra pergunta que diz que quer saber se tem previsão do término do volume 1. Bom, talvez os coordenadores, o professor Fábio Simas e o Augusto Teixeira, sejam mais capacitados para dizer alguma coisa sobre isso, mas eu imagino que a gente não sabe nem se está claro o que é o volume 1 ainda. A base ainda está, apesar de já ter sido lançada uma versão final para o ensino médio, a coisa ainda está em discussão, né, a base nacional, de como implantar essa coisa num currículo, de fato. Então, a gente não sabe direito o que é o volume 1, se é o livro do primeiro ano, são os conteúdos tradicionais do primeiro ano. E a gente tenta fazer a coisa da maneira mais integrada possível, né? Que você possa, por exemplo, ao falar de função afim, buscar uma atividade de semelhança, por exemplo, e trabalhar junto, né? Os 2 conteúdos. Mas é um trabalho que ainda vai gastar um tempo. A gente está escrevendo capítulo por capítulo e conta com a colaboração de todo mundo para ir dar uma olhada lá e deixar suas observações. Tem um espaço na plataforma que você pode deixar suas observações, suas críticas, suas sugestões. São muito bem-vindas. Obrigado, Michel. E, além disso, só complementando,
nós temos a grande confusão da Base Nacional Comum Curricular, não é? Quando esse projeto começou, ele foi estruturado sobre a proposta que tinha sido realizada no ano de 2016, com uma contribuição de milhares de professores e entidades, inclusive aqui no INPA nasceu um núcleo que fez diversas colaborações para essa base. Então, nessa versão de 1916, foi onde o livro aberto se apoiou, né, para começar a desenvolver os seus capítulos. É claro, por exemplo, abrindo um parênteses, que função vai estar em qualquer lugar, independente de base, né? Mas surgiu uma nova base esse ano, não é? Que, não sei se vocês conhecem, eu até trouxe aqui um pedacinho, que ela é completamente assim, vaga e não orienta em absoluto o trabalho do professor, da escola, e muito menos a confecção de livros didáticos. Essa base que, há 2 semanas, né, disseram lá no Conselho Nacional de Educação que não seria promulgada esse ano, que ia ficar para o final do ano que vem. E aí, esta semana veio a notícia, né, do ministro da Educação que ele vai fazer todo o esforço para aprovar ainda este ano. É uma atitude política, naturalmente, para mostrar algum serviço, digamos assim, nesse governo que está terminando. Então, nós sequer sabemos se vai ser aprovada a Base Nacional do Ensino Médio e qual é a base que vai ser aprovada, né? Não sabemos se é essa última, se é a versão anterior ou alguma nova versão que possa surgir. Então, por isso, nós estamos aqui, né, nesse nosso grupo de discussão permanente, né, de como ensinar o melhor possível para as nossas crianças, né, e como entender essas diretrizes que virão por aí. Eu vou passar, então, ao Paulo César, que ele tem problemas aí para fazer. Bom, só também um comentário aí. Realmente é bem diferente, pelo menos no estágio atual, a BNCC do ensino médio para do ensino fundamental. No ensino fundamental, ele orienta um currículo, orienta como é que deve ser organizado o currículo e, em consequência, um livro didático. A do ensino médio é uma distância enorme entre a listagem de competências e habilidades e a organização do currículo. Então, na verdade, de uma certa maneira, eu acho até que contribui pouco para que a gente tenha uma certa uniformidade nacional, porque fica muito aberto o que os diversos sistemas ou os diversos autores aí poderão fazer. Quer dizer, eu acho que ter liberdade é bom, mas talvez não seja o momento de ser uma coisa tão aberta quanto é essa BNCC do ensino médio. Bom, voltando aqui, eu tenho algumas perguntas a respeito de valor esperado. Uma delas é se o conceito de valor esperado é viável para o ensino médio. Eu acho que, pelos exercícios, pelas atividades aí que a gente fez, é plenamente viável. É uma ideia simples, bastante intuitiva, com muitas aplicações, e a única razão para não ser ensinada no ensino médio é a tradição. Não faz parte aí da tradição do ensino de probabilidade ensinar esse conceito. E é perfeitamente possível fazer isso sem precisar formalizar as ideias de variável aleatória, de função de distribuição de probabilidade, né? Então, a gente pode falar em quantidades aleatórias de maneira intuitiva e construir essa noção. Então, acho que é viável, eu acho que, na medida do possível, deveria ser feito, porque é interessante, é simples e permite motivar o aluno com uma série de situações importantes. Eu recebi uma pergunta ainda sobre valor esperado do Carlos Evandro, do Piauí. Ele me fez 2 perguntas, eu não entendi a segunda parte. A primeira, eu também não entendi muito bem, mas deixa eu esclarecer uma coisa. Ele faz referência ao segundo exemplo do lançamento da moeda e que não entendeu por que
o valor esperado de x mais y, lá no segundo exemplo, é igual a 2,5. Eu só queria chamar a atenção de que o exemplo que está nas notas é ligeiramente diferente do exemplo que a gente fez em sala. No exemplo que a gente fez em sala, estou falando aquela situação em que uma moeda é lançada 3 vezes e a gente extrai desse experimento aleatório 2 quantidades aleatórias. Uma é o número de caras que ocorrem, e aqui em sala, a outra variável aleatória, que a gente chamou de y, era o número de vezes que a sequência mudava, de cara para coroa ou de coroa para cara. Nas notas, a variável y é o número de sequências consecutivas de caras e coroas que a gente tem. Então, o que acontece é que no exemplo das notas, aquela variável é sempre uma unidade maior do que a nossa. Porque se sai cara, coroa, cara, na nossa contagem são 2 transições. Na contagem das notas, são 3 subsequências de elementos consecutivos. Cara, depois coroa, depois cara. Então, eu não sei se é isso que o Carlos Evandro está perguntando, mas o valor esperado de y e, portanto, de x mais y na aula deu diferente do que está nas notas, porque são variáveis ligeiramente diferentes. Tá? Eu tenho outras perguntas aqui sobre indução, mas talvez, se o Ledo estiver pronto já. Está pronto? Então, Ledo pode responder, depois eu volto aí sobre as outras. Bom dia a todos. Tem uma pergunta aqui feita, direto ligada a mim, que é o seguinte. O Banco Nacional, o BNCC mostra várias habilidades com volumes, mas não diz em que séries os conteúdos devem ser dados. Na sua opinião, os volumes dos sólidos devem ser dados de uma só vez? Em que série? Ou devem ser repartidos em 2 ou 3 séries? O problema é, em minha opinião, depende de como é que você organizou o trabalho. Particularmente, eu gosto que os mesmos conteúdos sejam abordados diversas vezes. Ou seja, você vai e volta nos conteúdos conforme você vai trabalhando. Você utiliza, por exemplo, tem um conteúdo com volume, então, que pode ser usado em diversos momentos, deu um conteúdo na primeira série do ensino médio e nunca mais fala nele, você deve voltar com níveis de dificuldades, com aplicações diferentes, sempre que possível, mas tudo depende de como é que foi organizado o trabalho dentro da escola. Tá? Como a pergunta, em minha opinião, a ideia de que você deva fazer em qualquer área, sempre que possível, um trabalho cuja imagem fosse helicoidal, tá? Ou seja, a cada série você retoma os conteúdos anteriores, sempre que possíveis, com níveis de dificuldades, abordagens superiores, para mim seria o ideal. Tá certo? Então, utilizar volume diversas vezes, desde a 5ª série, você já começa a falar. Quando eu falo utilizar volume, você não vai pegar numa 5ª série, por exemplo, e mostrar para o garoto que o volume da esfera é 4/3 de Pierre ao cubo e trabalhar com um troço desse. Você vai adequar em cada ponto e cada vez subindo o nível de dificuldade. Na minha opinião, isso tem que ser feito. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em quais outras perguntas têm direcionadas a mim e depois eu... Então, continuando aqui, bom, tem 2 perguntas aqui de caráter geral que talvez eu passe aí para os colegas também. Uma das perguntas que chegou agora veio do Cícero, lá da Universidade Federal de Campina Grande, sobre se a gente tem intenção de, nos próximos módulos, abordar o assunto polinômios e mostrando de uma maneira adequada para o ensino médio, pelo menos explicando de onde é que vem o teorema fundamental
da álgebra. Então, nós já fizemos isso no passado, isso está presente no Matemática do Ensino Médio, volume 3, mas eu, pelo menos, a gente pode até fazer algo desse tipo, mas a aplicabilidade atual desse tema no ensino médio é muito duvidosa, não? Então, a maior parte aí das propostas aí de comuns e a realidade aí do que o Enem, por exemplo, representa, tá, é de que esse tema não é um tema, pelo menos não é um tema central aí que os alunos do ensino médio, de maneira geral, tá, deveriam conhecer. A gente tem coisas mais importantes para fazer com os alunos, como, por exemplo, esse trabalho que o Michel estava falando, ou seja, de ensinar os alunos a utilizar funções como instrumentos de modelagem, entender o que elas representam. Então, esse assunto é um assunto muito especializado aí para o ensino médio geral. A gente nem tudo que a gente faz aqui nos nossos programas é para ser aplicado diretamente no ensino médio, é para reforçar a formação de vocês como professores. Nesse sentido, a gente pode até fazer, mas a minha opinião é que este não é um tema que estará no centro do que deva ser ensinado para os alunos. Ensinar só a fazer continha aqui, 2 mais i, mais vezes 5 menos i, tudo é completamente inútil. Tá? É melhor não perder tempo com isso. Não sei se os outros meus colegas aqui têm algo aí a acrescentar. Bom, então, antes de que eles se manifestem também, tem uma outra pergunta sobre estatística. Então, em todas as propostas aí da BNCC, inclusive do ensino fundamental, o papel aí da estatística é bem maior do que o que ele é hoje em dia. Hoje em dia, a estatística aparece aí no ensino médio, no fundamental também, basicamente aí fazendo gráficos e calculando medidas aí de tendência e de dispersão. As diversas propostas têm falado de coisas maiores, mais ampliadas. Então, a pergunta que está aqui é que, na nova versão, há, por exemplo, o gráfico box plot, que é uma maneira de você representar o comportamento aí de uma maneira resumida de apresentar o comportamento de uma distribuição. Pergunta se nós pretendemos fazer aulas de estatística. Isso, com certeza, sim. Tá? Na verdade, existe um material de estatística no livro Temas e Problemas Elementares, que já toca em algumas dessas questões e que pode ser ampliado para atender a isso que a BNCC fala. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa sobre esse tema. Não, estatísticas realmente vai estar presente. Isso vocês podem esperar aí para os cursos futuros. Não só, eu até estava pensando em propor 2 aulas de estatística para janeiro, né? Porque esse assunto realmente está na moda e precisa ser abordado mesmo. Né? O Luciano... Tem uma pergunta genérica aqui que eu queria comentar um pouquinho. Está no início da segunda página. Deixa eu resumir. Sobre o cálculo. Se nós somos a favor da implementação do estudo de cálculo no ensino médio, e aí ele dá um exemplo de uma questão da lista que ela resolveu usando o cálculo, porque tinha que otimizar alguma função, etc., etc. Se nós somos a favor. Bom, eu acho que tem uma parte do estudo do ensino médio, que é a física, em particular,
mecânica, né? E, bom, e algumas outras partes da física também, né? Mas acho que na mecânica, na cinemática, dependendo de como a física é abordada, já existe ali uma semente para o estudo ou a compreensão, pelo menos da motivação para o cálculo diferencial integral, né? Ou, nesse caso, o cálculo diferencial mais especificamente. E aí, claro, depende da turma, depende do currículo, etc. Mas eu acredito que, se o estudo de física vai ser feito com algum tipo de profundidade, é uma oportunidade para também se falar do cálculo diferencial. Aliás, eu acho que é uma excelente oportunidade para o estudo ser motivado, né, de uma forma prática e enfim, eficiente. Essa é a minha opinião. Quer dizer, pode ser... na minha opinião, vai depender muito de como a física é abordada, né? Mas pode se for uma mais uma receita de bolo, que o aluno aprende aí as regrinhas para calcular derivadas, etc. e tudo, você vai fazer o que a gente faz há muito tempo no ensino médio, que é ensinar quase nada de muita coisa e não adianta absolutamente nada. Eu estava pensando sobre essa pergunta, né? E eu penso assim, se for para ensinar o cálculo tal qual a gente ensina no ensino superior, eu acho que não, de jeito nenhum. Mas as ideias do cálculo, elas já podem aparecer até no ensino fundamental, né? Essa coisa de aproximação, as ideias de limite, né? Aproximação de área, para cálculo de volume, né? Sobre a pergunta que você respondeu. Essas ideias, elas já podem ser desenvolvidas e trabalhadas desde sempre, né? Inclusive, até relacionando com a outra pergunta que fizeram sobre os entendimentos do conceito de função que a gente discutiu na aula, tem uma autora, que é a Anna Schwartz, que defende que você consegue trabalhar o conceito, as ideias do cálculo, sem precisar necessariamente pensar na função como um objeto em si. A gente comentou, né? Quando a gente pensa a função como um objeto, a gente está pensando que a gente pode transformar, pode derivar, integrar. Ela é um objeto em si. Mas a gente viu que tinha um nível anterior, que é o nível de processo, que é você entender a função como um processo que, por exemplo, relaciona duas quantidades. Então, a Anna Schwartz defende que você pode, por exemplo, falar de velocidade na física, entendendo como um processo também. Você tem a função que relaciona duas quantidades, e aí você vai entender a derivada dessa função como a taxa dessa variação, né? Então, não necessariamente você está pensando no conjunto das funções diferenciáveis e nesse nível de abstração, mas você está entendendo o processo de derivar como uma coisa que você pode extrair daquele outro processo que é a função, tanto para derivar quanto para integrar. E aí eu já posso, inclusive, fazer o link com essa pergunta de fato, do Robson Coelho, do Rio de Janeiro, que ele pergunta assim: dentre os níveis de entendimento do conceito de função, existe um que é desejado, que o aluno aprenda a identificar? Bom, só para lembrar rapidamente, a gente conversou sobre o nível de ação, o nível de processo e o nível de objeto, né? São níveis de abstração para o conceito de função. O nível de ação, eu acho que é o primeiro que todo mundo acaba, e é o que fica, né? É saber substituir a variável na fórmula, calcular a imagem. Por exemplo, se um aluno consegue fazer a composta de duas funções, pegando a expressão da função g, substituindo na variável da função f e calculando o resultado final, a expressão final, esse é o nível de ação. Você está pegando a fórmula, aplicando e calculando. O nível de processo aqui seria você entender, por exemplo, como compor uma função que é definida por mais de uma sentença. Entender que a função que tem uma expressão numa parte do domínio e outra expressão em outra parte do domínio, ela é um objeto só, ela é uma coisa só. Normalmente, isso é comprovado pelas pesquisas, que os estudantes, quando veem duas expressões, eles entendem aquilo como duas funções diferentes, e não uma função só que tem duas expressões distintas. E é muito importante que se entenda que
o que é uma função com duas expressões. Por exemplo, até para a cidadania, né? Como calcular o imposto de renda. É uma função só que tem várias expressões dependendo da sua faixa, de onde você está no domínio, onde seu salário se encontra no domínio ali. Então, segundo as pesquisas, e eu acabo tendo a concordar com elas, o nível desejado que os alunos tenham sobre função é o nível de processo. O nível de objeto, assim, entender a função como um objeto abstrato, para entender o que é o conjunto das funções que tem tal propriedade, isso assim, é plenamente possível, eu acredito, no ensino médio, mas assim, se eu considerar como um todo, talvez o nível de processo seja o mais adequado, e é o que as pesquisas também apontam. Obrigado. Pedro, você tem? Ele falou uma pergunta do Robson, nós já conversamos até ontem, vou continuar no Robson, que está aqui na minha frente. Ele me passou essa pergunta, mas vale a pena a gente levantar nota e chamar uma atenção. Tá? Ele diz o seguinte: o que podemos ou devemos dizer ao aluno do ensino médio sobre o cálculo de área lateral de cilindros de cones circulares ou oblíquos? Eu vou expandir um pouquinho mais para isso aí, porque essa bola já foi levantada aqui mais uma vez, sobre... O PC falou sobre... Ensina-se muito pouco sobre muita coisa. O cuidado é... Na nossa aula sobre volumes, áreas de volume, nós usamos um princípio, que ela pode cortar diversas vezes uma figura, somando as partes, você mantém a área. Cortando um sólido em diversos pedaços, somando os volumes, você tem o volume do sólido todo. O medo que eu tenho, isso é muito comum, é que as pessoas fiquem aplicando regras. As regras, elas são... A regra é um mal necessário. Vai dizer que não vai usar nunca? Mentira, porque se você tiver que retroceder ao limite do que você faz o tempo todo, você não vai conseguir sair das 4 operações. Tá certo? Ela se transforma no mal necessário. Agora, a regra não pode ser a regra do ensino de matemática. Se você reduzir o ensino de matemática a ficar aplicando regra, tem uma coisa que eu acho fantástica, é a equação do segundo grau. Como é que aluno adora a equação do segundo grau? Por quê? Porque você separa o ABC, coloca o ABC na frente, aí pega a equação, a fórmula de direção menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC, joga o ABC ali dentro, calcula... Não, separa o delta, calcula... Ele cria um algoritmo para resolver que, com muita frequência, ele não tem nenhuma ideia do que você está fazendo, do que ele está fazendo. Isso é matemática? Eu dizia para os meus alunos o seguinte: o que uma máquina for capaz de fazer não é matemática. Tá? A gente entra no jogo... Por enquanto. Por enquanto. Estou falando que você estabeleceu um algoritmo. O meu medo do volume é o seguinte: o que não se deve fazer. Como é que se calcula a área lateral de um tronco de cone? Tá? Tem fórmula para isso? Tem. Vai usar a fórmula? Não, pô. Calcula a área do grandão, a área do menorzinho, subtrai um da outra. Porque isso é mais geral. Vale a pena a fórmula? Depende. A fórmula da resolução da equação do segundo grau vale, porque você vai usar muitas vezes. Agora, se você gastar HD para guardar fórmula de cálculo de sei lá o quê, do tronco de não sei quem, tá certo? No mundo de hoje, meu irmão, esqueci essa fórmula. Chama o pai Google de Oxóssi que ele te dá a fórmula, né? Tá certo? Isso você tem um nível de acesso muito rápido. Difícil, e é esse o barato, é conseguir ensinar a molecada como utilizar os processos que permitem chegar aos resultados. Precisou de uma fórmula de algo que deve ser decorada? No mundo de hoje, pai Google de Oxóssi. Você pega rapidinho e agora utiliza esse material. Tá? Não é incomum, inclusive, tem professor que pega, eu já vi professor, inclusive, que me deram aula, dava uma prova e pegava uma página cheia de fórmula. Jogava as fórmulas lá. Agora, o problema é o seguinte: escolha a fórmula que você quiser. Tá? Aprenda como é que você vai usar, que é isso que ele esperava. Então, ontem nós já conversamos um bocado sobre a dificuldade dessas questões, eu com o professor Robson, mas o que eu quero chamar a atenção é cuidado. Cuidado com o que ensina. Não transforma a matemática em receita de bolo. Tá certo? Substituir aqui. Não significa que você não vai fazer isso nunca. Mas esse é uma etapa posterior ao entendimento do que está sendo feito.
Valeu. Obrigado, Ledo. Ainda complementando sobre esse aspecto de ensinar a matemática como um conjunto de regras, que, inclusive, há professores que dizem assim, meu filho, faça sempre desse jeito que dá certo. Não é? Então, isso é um horror. E vem de encontro a uma mensagem que me mandou Joemerson, lá de João Pessoa. Isso, mas é dirigida a todos da mesa. Bom lugar, né? Então, dizendo que considera muito interessante a presença de problemas da OBMEP nos materiais do programa, tendo em vista que não são muitos os professores que têm essa experiência de trabalhar em problemas desse tipo com as suas turmas. A OBMEP é um excelente recurso didático que espero que seja cada vez mais popularizado entre os professores. O que ele está querendo dizer é justamente isso, que os alunos precisam permanentemente estar expostos a situações diferentes, né, que causam um certo incômodo, mas que ele vai começar a sentir um certo prazer em resolver coisas que ele não sabia fazer antes e descobrir o caminho de como fazê-las, né? Os nossos alunos olímpicos, né, que a gente trabalha frequentemente, quando ele vê um problema que ele já sabe fazer, ele fica extremamente aborrecido. Isso aqui eu já sei, não interessa. O que interessa é buscar coisas que você não sabe fazer e descobrir um meio de conseguir. Inclusive, Joemerson diz assim, que ele foi medalhista da OBMEP, e isso foi o que o atraiu para a matemática. Ele hoje é professor de matemática e reconhece que a semente, né, foi a OBMEP. Então, fico muito contente com isso e mando um imenso abraço para Joemerson. Vou passar ao Paulo César, que ele tem coisas a fazer. Então, tem uma pergunta aqui que veio para mim, mas podia ter vindo para o Luciano também, porque a pergunta é como é que se demonstra por indução que o número de diagonais de um polígono de n lados é a fórmula tradicional, né? N que multiplica n menos 3 sobre 2. Então, na verdade, a pergunta podia ter sido formulada se existe uma fórmula natural de recorrência para o número de diagonais de um polígono. Porque, uma vez que você tem a fórmula de recorrência, a prova por indução é rotineira, como eu espero que todos vocês tenham achado isso na última questão da prova, né? Na última questão da avaliação de hoje, a parte difícil era a parte B, em que você tinha que justificar a recorrência. Uma vez que você tem a recorrência, verificar que a solução tem uma determinada forma é muito simples. Então, a questão é, se você tem um polígono, vamos ilustrar aqui com um hexágono. Passei todas as diagonais? Não importa, tá? Então, você tem a ideia, como é que a gente pode exprimir o número de diagonais de um polígono que tenha um lado a mais, tá, em função de dn. Então, a gente espera que seja algo assim. Dn mais 1 seja igual a dn mais alguma coisa. Então, vamos lá, vamos descobrir o que acontece. Se eu colocar um lado a mais nesse polígono, o que acontece com o número de diagonais? Então, a primeira coisa é que esse lado aqui passa a ser uma diagonal. Então, ele começa ganhando uma diagonal, que é aquele lado que passa a ser diagonal. E ganha as diagonais que correspondem a eu ligar esse vértice novo, tá, a todos os demais. Exceto, é claro, os seus vizinhos. Então, quantas diagonais verdes a gente acrescentou? Então, observem que o número de diagonais que a gente acrescentou é o número atual de vértices do polígono, que é n mais 1, menos o próprio e os dois vizinhos, né? O próprio e os dois vizinhos não recebem diagonal. Então, essa é a recorrência. Tá? A recorrência é que dn mais 1
é igual a dn mais n menos 1. Tá? Essa é a parte interessante do problema. Verificar que a solução da equação de recorrência é o n-3 sobre 2 é perfeitamente rotineiro. Né? Você verifica que vale para o triângulo, 0 diagonais, e aí, para mostrar que o passo de indução, o que você tem que fazer é pegar o n-3 sobre 2, somar n menos 1, e aí eu não vou fazer as contas, vocês façam depois, vocês vão descobrir que isso aqui vai dar n mais 1 vezes n menos 2 sobre 2, que é o que tem que ser. Esse n menos 2 é o n mais 1 menos 3. Tá? Uma excelente pergunta. Eu continuo achando que não é a maneira mais natural da gente fazer a demonstração da forma, mas pode ser feito. Bem, tenho aqui uma pergunta de Fábio Alves, da cidade de Gurinhém, Paraíba. Sim. Pois é. Então, estão se manifestando aí o tempo todo. Então, ele gosta muito de história da matemática e quer saber como, né, tornar isso realidade no ensino. Ele pesquisa e ele gosta demais. Então, usar a história da matemática como elemento motivador, não é? Bom, não é fácil, não é? Nós aqui, eu já fiz algumas vezes aqui no PupMan tópicos de história da matemática, mas diretamente ligados à matemática do ensino fundamental e do ensino médio, né? Então, tive uma aula de Egito, outra de período de Grécia, tivemos a aula de parábola, né, que mostrava o erro daquela lenda, né, de que você, com espelhos parabólicos, podia incendiar um navio, né? É só uma lenda, não é verdade? Essas aulas, Fábio, elas estão no arquivo de vídeos do IMPA. Então, você que gosta de história, consulte essas aulas e eu pretendo, no futuro, né, continuar, de vez em quando, a fazer uma aula que envolva a história da matemática, mas que não seja simplesmente uma descrição de coisas que aconteceram, mas que realmente sirvam de motivação para aquilo que o aluno vá aprender no ensino médio. Deixa eu só acrescentar, que a gente tem agora um livro assim, mais voltado, inclusive, para o público, professores, que é o livro da coleção Profmat, sobre história da matemática, da Tatiana Roque, do Pitombeira, que é um livro que quem estiver interessado mais acessível aí do que outras obras aí da história. Eu queria também só acrescentar que, inclusive, lá no programa onde a Tatiana Roque é professora, na pós-graduação da UFRJ, tem alguns trabalhos, algumas teses de doutorado que têm sido feitas misturando história e ensino de matemática. Tradicionalmente, se estuda a história da matemática e ensino separadamente. Mas já existe uma tese pronta e uma que eu sei já em andamento que relaciona as duas coisas, né, que é a história e ensino, assim, como usar a história para o ensino, como a história pode potencializar o ensino de matemática. Deixa também eu aproveitar que o Wagner fez menção ao site de vídeos do IMPA. Então, para quem não conhece, hein, John? Vamos mostrar aí o site do IMPA. Porque uma das perguntas que ocorre aqui, muitas vezes, não necessariamente na nossa lista, mas ocorre no cafezinho, etc., são perguntas sobre os programas do IMPA, os programas de pós-graduação do IMPA. Então, esclarecendo esse fato, quer dizer, o IMPA
atualmente, o INPA já foi um polo do programa Profmat, tá? Atualmente não é, e uma das razões de não ser é porque a gente acha que já tem uma oferta bastante grande aí de instituições que oferecem o Profmat no Rio de Janeiro, em todo o Brasil. Então, o INPA, hoje em dia, não tem um programa de pós-graduação voltado para o ensino de matemática. Mas as pessoas, não, mas será que dá para fazer o mestrado, dá para fazer o doutorado? Então, uma coisa que eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer é, primeiro, que os cursos do INPA, os cursos de pós-graduação do INPA, tá, e os cursos de iniciação científica, que são cursos oferecidos muitas vezes no verão e que têm o intuito meio que de preparar o aluno para um programa de mestrado. Então, uma coisa que surpreende a muita gente é que esses cursos são sempre abertos a qualquer participante. Então, não é preciso se inscrever previamente. Você pode fazer a inscrição durante as primeiras 2 semanas do curso. Então, não importa o nível do curso aqui do INPA, em princípio, você pode fazer. Pode se inscrever, pode ter o seu crédito registrado e utilizado para um futuro programa de pós-graduação. E a porta de entrada para a pós-graduação do INPA são os cursos que ocorrem no verão, que são chamados cursos de iniciação científica. Tipicamente, são oferecidos um curso de análise, um curso introdutório de análise e um curso de álgebra linear. Então, quem até quiser se testar e ver se tem condição de fazer um curso, faça um curso desses. É gratuito, é aberto. E para quem é fora do Rio, existem bolsas também que são dadas para alunos que se candidatam a esse programa. Para quem mora na cidade do Rio de Janeiro, não tem nenhum tipo de auxílio, mas para quem vem de fora, existe esse auxílio, mesmo nesses tempos atuais de vacas magras, ainda assim há algum recurso. E no site de vídeos, vocês têm não somente os vídeos do nosso programa de aperfeiçoamento, então, essa referência que o Wagner falou, então, desde 2011, é isso? Ou até antes disso? Tem mais ainda. Né? Vocês têm as aulas que foram dadas aqui, tá? E tem... John, clica ali nos cursos, por favor. Cursos, mais abaixo. Mais abaixo, cursos. Iniciação científica, por favor. Lá em cima. Esse é de doutorado, provavelmente não é esse que vocês estão procurando. Mas nesses cursos de iniciação científica, que são os que são dados no verão, tá, tem cursos que podem servir, tá, são cursos completos, tá, são cursos completos aí do verão. Tá, e aí pode dar uma ideia a vocês se esse programa pode ser um programa útil. Então, por exemplo, aquele último curso, Programa de Iniciação Científica, Análise na Reta, por exemplo, é um curso do Elon. Tá? É um curso que o Elon ainda deu de análise na reta. Então, quem tiver interessado, tem muito recurso aí nesse site. O John está lembrando que existe também um canal de YouTube do INPA, que permite a participação em chats e ter informações a respeito desses programas. Então, quem participa do chat, o John está dizendo que a cada atualização aí desse site recebe a informação do que tem de novo. Tá? Quem mais? Uma última coisa que surgiu naquela mesma pergunta que o Luciano comentou sobre o cálculo. A pergunta era motivada pelo problema de otimização que tinha na lista de exercícios da parte de funções.
Era uma caixa, né, só para todo mundo lembrar, era uma caixa que a gente recortava um pedacinho de cada canto e tinha que calcular a caixa de volume máximo, as dimensões da caixa que tinha o maior volume. E fazendo as contas lá para achar a expressão, caía num polinômio de grau 3. E aí, como achar o máximo nesse caso? E uma das perguntas que a gente colocou era para provocar uma reflexão assim, de como você trabalharia um problema desse tipo com os seus estudantes no ensino médio. Bom, acho que todo mundo ficou tentado a derivar, igualar a zero, achar o máximo e pronto, né? É a regra, é justamente o que a gente estava conversando da fórmula pronta, né? Como que você faz problema desse tipo? Deriva igual a zero, acha e testa para saber se é máximo ou mínimo, né? Mas quando a gente pensou nessa atividade, né, para colocar na lista, era justamente para provocar esse tipo de desconforto mesmo. E como trabalhar esse tipo de coisa, né? Como você ir para a sala de aula sem a regra. Como você chega lá e investiga um problema que dá para investigar, né? E você volta para a coisa da criatividade na matemática, né? A matemática é uma das ciências mais criativas, mas quando a gente vai para a sala de aula, ela perde essa característica, né? Em geral. Você tem lá a fórmula pronta e você pega a fórmula, aplica então, assim, o que a gente pensou e surgiu aqui como na sessão que a gente fez aqui no IMPA, surgiu como possibilidade, era também o que a gente estava esperando, é que outras maneiras que não sejam uma fórmula para investigar esse problema, por exemplo, usar o GeoGebra. Né, pegar aquela expressão, olhar o domínio, traçar o gráfico e tentar aproximar mais ou menos ali onde é a caixa de volume máximo. Só o GeoGebra? Não, pode usar o Excel, por exemplo. Né? Algumas pessoas tentaram a abordagem de ir assim, testa para x igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai de 1 em 1. E aí você vê que no 10, quando x era igual a 10, naquele problema, a caixa ficava com volume máximo. Mas isso não é suficiente, né? Porque o fato de, com 10, ter tido o volume máximo, não quer dizer que antes do 10 ou depois do 10 não tenha uma coisa que seja maior. Então, você tem que testar para intervalinhos um pouco menores. A gente, no papel, na caneta e no papel, é mais limitado. Mas um computador, por exemplo, você pode fazer uma planilha que testa com, sei lá, 20 casas decimais de 1 em 1 e também não resolve o problema matematicamente, mas você já está muito mais convencido de que aquele ponto é um ponto de máximo. E para efeitos de corte, né, como era um problema prático, você vai cortar uma caixa. Né? Imagina que uma indústria tenha esse problema na mão. Então, para efeitos práticos, você vai cortar a caixa, fazer a coisa com 3, 4 casas decimais já é muito mais do que suficiente. Então, quando a gente colocou esse problema, era justamente mesmo para provocar esse tipo de reflexão. Se não tem fórmula pronta no nível do ensino médio, a menos que você ensine essa fórmula. Bom, até tem uma solução para o problema que envolve a desigualdade das médias. A gente já fez aqui com o pessoal que estava discutindo o problema aqui no IMPA, mas também não é um tipo de abordagem esperada para o ensino médio. Né? Então, tem uma maneira de resolver o problema sem o cálculo, mas quando a gente colocou essa questão, e essa é uma atividade que está no livro aberto, como um projeto aplicado. Então, você pode levar, fazer os seus estudantes lá recortarem, compararem os volumes. Então, a ideia era mais ou menos por aí. Eu acrescentaria mais, que eles colocaram o quadrado com um lado 60. Eu colocaria 50. Porque não é divisível por 3. Então, quem vai testando valores inteiros vai ter uma falsa impressão de que o máximo está no 16. Aí é preciso refinar isso, porque o máximo não está no 16, mas está perto. Então, usando os recursos computacionais que temos hoje, né, e que devem ser usados, né, você pegava intervalinhos cada vez menores para descobrir quase corretamente, né, onde é que está realmente o máximo. Porque com 60 você acerta, todo mundo vai testar números inteiros, né? E aí ficaria uma discussão extremamente interessante. Tem mais algo? Caros amigos, então,
estamos encerrando essa versão do Papman de julho e agradeço a todos imensamente, e agradeço ao Dion e toda a equipe que participou, secretárias, tudo, para que tudo corresse corretamente, como aconteceu, mais uma vez. E convido vocês para o nosso Papman de janeiro, que muito provavelmente será na semana do dia 21 de janeiro. Então, um abraço a todos e até janeiro do ano que vem. Muito obrigado.